Olá, pessoal. Gostaria de dar um alô para vocês que nos escutam, nos assistem. Esse é mais um Diálogos, e hoje a gente conta com a presença da professora e pesquisadora Ana Petri, do Instituto de Sustentabilidade no PEN UFRJ. Gostaria de agradecer, Ana, a sua presença aqui com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo, para poder contar um pouco da sua história e do seu trabalho também. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu estou muito animado por essa nossa conversa, porque se for 1% da felicidade que traz as nossas conversas na hora do almoço, já vai ter valido muito a pena esse vídeo. Que bom! Vou começar aqui, então, descrevendo um pouco do currículo da professora Ana Petri. Ela é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Tem mestrado e doutorados em Ciências Ambientais pelo Programa de Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais da Universidade Estadual de Maringá. Desde 2006 é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto no PEN da UFRJ. Ela trabalha com ecologia, em ênfase em peixes de rios, reservatórios e ambientes costeiros. Tem uma longa trajetória de trabalhos aí estudando os peixes e seus fatores ambientais, por exemplo, como a salinidade, as interações bióticas, e também trabalha bastante sobre o impacto das invasões biológicas, nesses sistemas no qual ela estuda. Bem, ela é credenciada, como docente nos programas de pós-graduação em Ecologia e Ciências Ambientais e Conservação, o PPG-SEAC, aqui da UFRJ. É filiada à Associação Brasileira de Ciências, Ecologia e Conservação e à Associação Brasileira de Limnologia e à Sociedade Brasileira de Ictiologia. Novamente, professora Ana, gostaria de agradecer demais a sua presença, uma pessoa sempre iluminada, que sempre está disposta a ajudar, uma pesquisadora que trabalha muito, e está sempre colaborando e sempre distribuindo a sua alegria por onde passa. Queria agradecer a sua presença hoje aqui, e aí a gente começa, então, com as perguntas. Ana. Sim. Ana Petri foi a professora, nas minhas brincadeiras em sala de aula, eleita professora mais inteligente do NUPEN. Não foi algo formal, nem organizado com muita ciência, mas os alunos ampliando o entendimento deles de inteligência e fazendo ali uma avaliação entre os professores, você ganhou, Inteligência cognitiva, cultura, inteligência emocional, considerando todas as inteligências que eles estudaram, você foi a vencedora. Mas, então, tem tudo isso que a Mirella falou, mais esse grande afeto do alunado por você, dos professores também. Mas eu gostaria de saber de você quem é a Ana Petri. Queria saber quem vai saber responder essa pergunta, viu? Você. Bom, em primeiro lugar, esses alunos, eles são maravilhosos, mas acho que eles são meio mentirosos. Fico feliz, por essa eleição. Mas acho que ela reflete um pouco do tempo de experiência, do tempo de vida, do tempo de estrada. Quem é a Ana Petri? Ela nasceu em 1969, então ela tem estrada, ela tem carinha de nova, mas ela não é mais tão jovem assim. No interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Três Coroas, que eu sempre faço a brincadeira, que agora é uma cidade que mudou de nome, agora ela virou Duas Coroas, porque uma coroa mudou para Macaé, Quando essa coroa voltar para o Rio Grande do Sul, vai voltar a cidade a ser Três Coroas. Uma cidadezinha encantadora, que na época da minha infância tinha, 5, 7 mil habitantes, que hoje deve ter no máximo seus 22 mil, então continua uma cidade pequena, extremamente acolhedora, filha mais velha de um casal, uma professora alfabetizadora, professora de escola pública, um pai bancário, que teve que, desde jovem, aprender a lidar com perdas na vida, com dificuldades,
E eu acho que essas coisas ajudaram a construir uma pessoa que sempre procurou, ouvindo as queixas dos alunos, choro, desespero, dizer, gente, não tem nada na vida que não possa ser resolvido, né? Não tem nada tirando a morte que não é possível ser ultrapassado, né? Então, acho que é isso, né? Uma pessoa que soube aproveitar as oportunidades que teve na vida, mas correu atrás dos seus sonhos e que é extremamente realizada com o lugar que ocupa hoje. Muito realizada mesmo como pessoa e na carreira que eu escolhi desempenhar. Beleza, eu acho muito legal essa sua fala, e ela remete à minha mãe, né, também da forma dela falar, que às vezes a gente vinha com um desespero muito grande, né, às vezes de questões acadêmicas, como se fosse o fim do mundo, né, assim, uma prova que a gente vai mal, e a gente fica na faculdade, enfim, na universidade, a gente ainda é muito novo, né, então a gente, assim, nos primeiros períodos, então a gente fica muito desesperado com tudo. E ela falava exatamente essa frase, não tem nada que não possa ser remediado a não ser a morte. Então, assim, isso é um momento que você está passando de angústia, mas que depois passando você vai rir disso tudo, são experiências da vida. E você me falando isso me dá uma emoção, porque eu lembro dela que ela falava isso para mim também, fala ainda, né, para mim. Isso é muito importante, essa comunicação, porque a gente ali está como não só professor, né, e é importante esse link com os alunos, né, e que bom que a gente pode ter professores como você que tem esse lado humano importante para que eles se sintam abraçados, né? E aí, Ana, mas como você se vê? Né? Eu acho que você falou bastante da sua história, mas como você se vê? Né? Escreve para mim, assim, se você fosse fazer uma biografia da sua vida, como é que você falaria de você? Sim, então, vamos lá. Então, já falei um pouco de onde eu saí, né, de uma cidade bastante pequena. Vocês que me conhecem, os alunos sabem, eu não tenho papas na língua, tenho medo do tempo que esse vídeo vai durar, porque eu sei que geralmente as pessoas, como eu quero ter muitas curtidas, as pessoas vão olhar o tempo de duração desse vídeo, então vocês vão ter que me podar, porque conforme a minha mãe falava, esse meu hábito de falar e falar muito, ele vem desde que eu tinha 1 ano de idade. Ela disse que eu já tinha a língua solta, aprendi a caminhar, que eu já dava discurso, então eu sempre gostei muito de falar. E eu sempre fui muito curiosa, e não acho acho que isso foi assim, veio do temperamento mesmo, não acho que seja uma coisa que foi imposta, ou que a minha mãe tenha desenvolvido em mim. Eu acho que as crianças ali do início dos anos 70, eu acho que aqueles pais não tinham muita preocupação em qual linha pedagógica seguir para educar seu filho. Naquele tempo era mais uma questão de trabalhar, vamos criando os filhos junto. Eu sou, então, a filha mais velha, tive 2 irmãs mais novas depois de mim, né? Mas, então, uma criança sempre muito curiosa. E, apesar de eu ver hoje que meus pais nunca me instigaram tanto nas coisas, mas, por outro lado, eles nunca me podaram. Então, eu sempre levei até a última instância, até eu discutir o interesse de algo. Eu nunca fui podada por eles. Agora eu quero aprender a fazer casaco de tricô. Recebi o dinheiro para comprar lã e lá fui eu buscar alguém que me ensinasse a fazer. Então, foram várias as experiências na vida que eu passei, de coisas que eu fiz, em que eu não tive, assim, uma imposição do tipo, não vai fazer isso porque isso não vai te levar a nada. Tanto que imagina na década de 80, fim dos anos 80, eu dizendo para minha mãe, eu quero fazer vestibular para biologia, e ela dizer, tipo, isso não tem futuro. Eu sabia desde o início que eu queria seguir a profissão que me levasse para trabalhar em sala de aula. Eu sempre soube que o meu âmago seria ser professora, que eu queria trabalhar com gente. E aliar isso a um amor incrível que eu sempre nutri pela natureza, pela terra, pelas relações com os organismos, que isso acho que eu trago um pouco da vivência da minha avó, que foi agricultora, que cuidava de mim e dos meus primos nas 4 horas que a minha mãe estava em sala de aula, então a gente era cuidada pela nossa avó, a gente ia até 2 quadras da minha casa, já era o sítio da minha avó. Então, isso estava sempre muito presente para mim, essa relação com a natureza, essa questão do ensino. Então, eu sabia
que eu gostaria de ser professora. E juntar isso com uma área como a biologia, e eu tenho certeza que eu fui extremamente influenciada por ótimos professores de ciências, tanto no ensino fundamental como no médio, que eu via neles, eu via naquelas, foram mulheres, e eu via naquelas mulheres, eu pensava, eu quero ser que nem a Tânia, eu quero ser como a Alice, então eu me projetei nessas pessoas que acho que era uma característica sempre minha, eu sempre meio que escolhia que pessoas eu gostaria de me inspirar e seguir na vida, né? Então, eu sabia que eu queria ser professora, eu escolhi a biologia porque eu achava uma área incrível e, com certeza, fui muito influenciada pelos programas de TV que existiam na década de 70. Que programas? Em sextas-feiras de noite, depois da novela das 8. Isso me marcou lá pelos anos, fim dos anos 70, o Carl Sagan. A Globo tinha comprado um pacote da série Cosmos. Então, se eu fecho os meus olhos hoje e lembro de uma imagem, eu vejo Carl Sagan com a sua blusinha de lã, vinho, golinha rolê, parado em algum ponto ermo lá dos Estados Unidos, em algum deserto, falando. Há milhões de anos atrás, eu olhava aquilo e pensava, meu Deus, como ele sabe. Que lindo ouvir falar sobre isso. Eu tinha 7 ou 8 anos, então acho que essas coisas me formaram, viver num tempo em que nem tinha tanta informação, mas em que eu tive ótimos referenciais na forma de professores e também de influências da mídia. Muito legal, Ana, muito legal mesmo. E dando um salto na sua história, a gente chega no dia de hoje. Sim. Né, no meio de uma pandemia que está demandando muito da gente, né, demandando muito trabalho, muitos entendimentos, sobretudo muitos aprendizados. Eu gostaria que você falasse para a gente como é que está sendo para você viver nesse período de pandemia, esses dias, né, e o que você tem aprendido, como você espera sair dessa pandemia? Bom, pergunta bem difícil, né, Américo? Acho que é uma coisa que todo mundo está tendo que se reinventar. Eu sou uma pessoa de natureza um pouco ansiosa, então precisa segurar a onda, entender o jargão que a gente vê na TV, que é verdade, tudo passa nessa vida, isso também vai passar. Não acho que no Brasil vai passar tão rápido quanto em outros países, por questões tanto governamentais, mas também de educação e cultura do nosso povo. Eu acho que eu fico bastante impressionada quando eu vejo na TV certas cenas, assim, para mim eu acho bastante lamentável a gente ver que a gente teve um trailer na nossa frente, né? A gente teve uma reprise de tudo que podia acontecer aqui, a gente viu isso acontecendo 3 ou 4 meses em países em outro continente ainda. Então, a gente teve um tempo para se programar em termos psicológicos, por mais difícil que isso seja, mas também eu vejo que quando um pouquinho de liberdade é dada, as pessoas já estão, assim, cometendo atos que são abusos, né, que eu considero abusos. Então, eu vejo que é um tempo de muito trabalho agora. Eu acho que eu estou até trabalhando 3 vezes mais do que eu trabalhava antes, e eu já considero que eu trabalhava bastante antes, mas foram questões pessoais, então, junto com o contato que eu venho mantendo com os meus alunos semanalmente, eu tenho ajudado numa central de testagem de molecular de Covid, que foi colocada desde o fim de março no NUPEM, né? Então, tenho atuado ali como voluntária, ajudando no que eu posso. Eu não sou uma especialista da área molecular, mas eu gosto e entendo um pouquinho de Excel, então eu brinco que eu sou a estoquista do projeto. Então, isso me deu a oportunidade de conhecer materiais que, para mim, até então eu não conhecia. Imagina eu conhecer tamanhos diferentes de pipetas, saber que tem pipeta com filtro, pipeta sem filtro. Eu já aprendi a autoclavar nesse tempo de meu estágio. Então, eu acho que está sendo um tempo de aprendizado super grande, de poder enveredar por áreas que eu nunca imaginei que eu conseguiria, né, ver de perto, o pessoal extraindo vírus. Olha que responsabilidade isso, de estar contribuindo de alguma forma em saber, para vocês terem ideia, hoje em dia, mais ou menos até agora,
cerca de 700 exames já foram feitos, então eu considero que 700 pessoas de Macaé já tiveram mais segurança a respeito do seu diagnóstico por conta desse trabalho que a gente vem realizando com o apoio da Prefeitura Municipal e diversos outros órgãos. Então, eu tenho a oportunidade de ajudar, e outra coisa mega legal, a oportunidade de criar laços de amizade com colegas com os quais eu convivia por mais de 10 anos, e a conversa, por questões de limitação de tempo, de rotina, não ia além do oi, tudo bem, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Então, hoje em dia, eu estou com uma relação estreita com colegas que daqui a pouco estão se tornando amigos, né? Com alunos também. Isso acho que é uma coisa mega legal que a gente leva para a vida, né? Tirar proveito das oportunidades que a gente tem. E eu acho que essa também é uma oportunidade muito boa para a gente repensar muitas coisas, como principalmente, talvez nunca tenha sobrado um pouquinho de dinheiro mensalmente por mim, como está sobrando agora. Eu estou cozinhando em casa, eu estou comendo os restos, a raspa do tacho lá no fim da geladeira antes de comprar uma coisa nova. Eu estou podendo ajudar quem está precisando de ajuda agora. Eu estou vendo que quanta coisa que eu comprava e às vezes deixava estragar lá no fundo da gaveta da geladeira, aquilo não vai ser mais necessário. Então, é um momento de crise, sim, da gente olhar para o lado e tá vendo que tem um monte de gente sofrendo, porque nem todo mundo tem o privilégio que nós temos, né, de poder estar atuando mesmo de casa ou indo lá para o Nupen e tendo o nosso salário garantido. Então, sabe, eu acho isso mega importante, que bom. Nós estamos podendo fazer a nossa parte, mas a gente também precisa pensar naquelas pessoas que escolheram uma profissão, ou muitas vezes foram levados a uma, e que não estão em condições de continuar, manter o seu sustento, né? Então, ajudas governamentais são super importantes, mas também eu vejo que as manifestações de solidariedade que estão acontecendo no Brasil inteiro, e no mundo, né? Elas são mega importantes e elas precisam ficar. A gente precisa se tornar mais solidário. Muito bom, Aninha. E na sua fala, a gente vê uma fala de esperança, né, de reflexão, né, sobre o momento que a gente está vivendo, né, e que como a gente não tem escolha, que a gente possa aproveitar da melhor forma possível, né, pensando da forma que a gente vive hoje, né, do excesso do consumo, como você relatou aí, né, será que é necessário a gente consumir tanto, né, já que uma parte disso a gente acaba descartando porque estraga, né, é importante essa reflexão, acho que é um momento propício para isso, né, e já que a gente tem que passar por ele, que a gente passe da melhor forma possível. E aí você falou bastante sobre isso, falou um pouco da sua vida, né, mas eu queria que você contasse para a gente, talvez, assim, de forma resumida, talvez, uma cena que você viveu, né, e que essa cena foi marcante, né? Se você pudesse, assim, resumir a sua vida numa cena vivida, qual seria essa cena? Qual foi a cena que mais te marcou e por quê? Ai, meu Deus. Mirela, essa é uma pergunta terrivelmente difícil. Eu já tive oportunidades, principalmente com a minha irmã do meio, ela é minha companheira, foi minha companheira durante muitas viagens, então eu já vivi cenas bastante inusitadas em vários lugares, eu adoro viajar, ver como as pessoas vivem. Agora, assim, se tu me pede uma cena que me marcou, eu lembro de muito pouca coisa na minha infância, mas tem uma cena que eu já comentei com a minha mãe e ela nem deu muita bola para isso, porque talvez para os outros isso não tenha marcado muito, tá? Mas para mim isso foi revelador. E no fundo eu acho que isso é uma coisa que eu devo ter. Eu devia ter uns 4 anos quando isso aconteceu, mas eu carrego essa cena até hoje. Ela não vai ter muita graça para vocês, mas para mim, sabe aquele momento assim da revelação? Tipo, eureka, eu descobri algo. Eu acho definitivamente que ali eu pensei que a ciência seria o ramo de que eu gostaria de atuar no futuro, porque ela ia me trazer revelações como aquelas. Bom, eu falei para vocês que era uma pessoa bastante curiosa e morava numa cidade pequena, né? Essa cidade pequena, durante muito tempo, durante décadas, ela foi distrito de um outro município que era maior, chamado Taquara. Eu sei que tem uma Taquara no Rio de Janeiro, que é um bairro, né? Fica lá próximo acho que de Jacarepaguá. Eu sei que já vi ônibus escrito Taquara. Bom, eu sou taquarense, porque no ano que eu nasci,
todas as mães, as mulheres grávidas iam ter filhos na maternidade de Taquara. Bom, nessa cidade chamada Taquara, que era a maiorzinha da região, a minha mãe, eu não sei porquê, uma vez por mês ela ia para essa cidade de ônibus e me levava junto. Eu não sei se ela recebia o salário dela, talvez no banco, e a gente andava pelas poucas lojas que existiam no centro dessa cidade. Aquilo era começo dos anos 70. E olha que engraçado, na cabeça de uma criança de 4 anos, gente, parece até meio ridículo eu falar isso, mas era o auge da tal da gola rolê, que eu falei que me chamava a atenção do Carl Sagan, tá? Todo mundo sabe o que é uma gola rolê, né? Aquela gola, o Américo sabe, porque o Américo, né, tem residência numa cidade fria, então gola rolê é aquela gola que a tua blusa pode até ser larga, mas a gola ela vai subindo aqui justa no teu pescoço. Olha a cabeça de uma criatura de 4 anos. Aquilo era ano, sei lá, 1974, 75, era o auge da gola rolê, pelo menos no Rio Grande do Sul, tá? E a gente andando pelas lojinhas dessa cidade, olhando as vitrines, que a minha mãe gostava de olhar vitrine, eu olhava aqueles manequins e aí olhava para as mulheres andando na rua e via elas usando essa gola rolê. Na minha cabeça de criança, eu até então, eu acho que eu não tinha tido contato com sanfona, com materiais macios. O que eu pensava e sofria com isso? Eu olhava para aquelas mulheres e pensava, eu nunca vou permitir que a minha mãe compre uma blusa dessas, porque essas mulheres que usam essa gola rolê, elas têm que cortar a cabeça, meter a blusa e depois colocar a cabeça de volta. Gente, eu não sei quando aconteceu o momento da iluminação. Eu nem perguntei isso para minha mãe, porque eu sempre fui de sofrer sozinha com as coisas. Mas no momento que eu devo ter visto alguém colocando essa blusa e vendo que abria a gola e depois ela se moldava no pescoço, aquilo foi o momento da revelação para mim. Então isso é uma coisa meio, talvez sem graça para quem escute, mas essa é a sensação que eu carrego até hoje quando eu tenho algum insight dentro da pesquisa que eu faço. Eu gosto dessa sensação, porque as evidências me levaram a isso, e eu fui capaz, talvez, de pensar de uma maneira que ninguém pensou, e aquilo me deu uma satisfação tão grande que vários episódios da minha vida eu esqueci, mas isso eu marquei, está marcado. Que legal, que legal. Mas é próprio da criança, né, nessa idade, né? Ela, com 5 anos, 4 anos, tem uma dificuldade ainda de abstrair, né? De lidar com aquilo que não está posto concretamente na frente dos olhos e tal. Mas é algo que serve de lição para os cientistas atualmente, né? Olha, nem sempre as evidências te levam para um caminho seguro. Eu fiquei incomodada com isso. Semanas, eu acredito. E o que era o meu medo? Toda criança de 4 a 5 anos tem medo de perder os pais. E eu pensava, eu sempre tenho que andar com a minha mãe quando vier para essa cidade, para ela nunca ser louca de comprar uma blusa dessas, onde ela vai ter que cortar o pescoço para botar a blusa. Muito bom. Muito bom, Ana. É o pensamento de cientista desde cedo, né? Você nasceu cientista. Não tem jeito, não tem jeito. Aliás, falando sobre isso, me diz aí, Ana, o que é para você ser uma cientista? E note que nessa pergunta, né, eu estou usando uma cientista, né? É importante destacar, ser uma cientista mulher também pode ser pensado. Legal, muito boa pergunta. Bom, em primeiro lugar, eu acho que um cientista nada mais é do que uma pessoa que toma como uma profissão e investe anos da sua carreira em aprender métodos, né? Métodos que cada vez mais estão particulados, diferenciados, como eu comentei com vocês agora com o Covid, é o lugar onde eu estou, o laboratório que eu estou chegando mais perto de ver como ocorre extração de RNA, DNA, porque essa não é a minha área de formação, apesar de eu ser cientista, né? Então, eu vejo que quando a gente envereda por um caminho da ciência, a essência da gente, ela já está construída
e nesse sentido, a minha avó, como agricultora, eu considero que ela era uma cientista que ela só não se formou, porque ela era uma semi-analfabeta, ela não sabia nada mais além do que escrever o nome dela e saber poucas letrinhas, ela não chegou a completar nem o primeiro grau, mas ela tinha muita experiência de vida, experiência empírica, de uma área que eu me apaixonei, que é a área das ciências biológicas, né? Então, eu acho que um cientista, ele, em primeiro lugar, é uma pessoa muito curiosa, é uma pessoa completamente não acomodada, mas que escolhe transformar esse sentimento inquisitor em uma profissão. Então, o cientista é uma pessoa que, em primeiro lugar, ele vai estar sempre aberto a aprender, ele vai sempre trocar qualquer coisa por uma discussão construtiva com os seus colegas. Então, a gente gosta de discutir ideias, mesmo que aquilo vai terminar, aquela sessão não vai levar a lugar nenhum, mas com certeza ele saiu de um ponto e chegou até outro. E vejo que é um ramo, é uma profissão em que a gente pode se realizar de muitas maneiras, né? Vejo também que, principalmente nessa pandemia, a ciência tem mais uma oportunidade, a humanidade tem mais uma oportunidade a valorizar o papel da ciência, que por vezes passa por crises e passa a ser desacreditado, né? A nossa história como humanidade, ela é curta na Terra, se comparada às outras espécies, mas nós, com a ciência, chegamos a lugares, estreitamos contatos. Imagina quando eu ia poder estar conversando com vocês desse jeito, ou batendo um papo com a minha família, parecendo que eles estão aqui na minha frente, do outro lado da mesa. Tudo isso a gente deve à ciência, às vacinas, à descoberta da vacina que ainda está por vir, porque a gente só vai sair 100% dessa pandemia quando aparecer a vacina, né? Então, a ciência é uma construção humana extremamente necessária para a gente se manter na Terra, né? Não acho que a ciência exista apenas para o bem da humanidade, sim, para a humanidade também, mas eu penso bastante na prolongação da permanência de várias espécies além da nossa, né? Então, acho que a ciência te permite isso, e eu também penso que educação, principalmente científica, é tudo, né? Principalmente para que as pessoas respeitem aquelas pessoas que fazem ciência, porque a gente sabe que, por vezes, não é muito fácil, é um processo que, por vezes, ele é bastante solitário. Então, a gente constrói de maneira solitária, mas chega num momento em que a gente joga o nosso filho, o nosso produto para os leões, que são os nossos colegas, e que vão, através de chuvas de críticas e considerações, procurar imperfeições no nosso filho, no nosso trabalho, e a gente vai procurar trazer ele numa nova roupagem. Então, para mim, ciência é tudo, tá? E é tudo, mas é uma das formas como a humanidade faz a leitura do mundo que a cerca. Não é a única, não é perfeita, mas nos últimos 200 anos a gente tem visto que ela é extremamente necessária, tá? Agora, como ser uma cientista é interessante, porque eu estou num instituto, né, no NUPEM, que é um lugar, até se a gente for comparar com outros institutos jovens como o nosso, muitos deles, eu vejo muitas colegas minhas em lugares onde elas são uma ou no máximo 2, 3 ictiólogas. Tem pouco ictiólogo, pouco pesquisador de peixe espalhado por institutos, ainda mais quando eles são multidisciplinares como o nosso. E eu, por outro lado, tenho Mike, Fábio, Pedro, Luciano. Eu divido com outros 4 colegas, bancadas, estudando peixes, com diferentes vertentes, mas também, de novo, a única mulher, né? Eu represento 1/5, né? Os outros 4 são homens. Então, eu acho que cada vez mais as mulheres estão conquistando o seu espaço dentro da ciência, da academia. A Mirella, muito mais do que eu, exemplo disso, né? É uma cientista, esposa, mãe, né? Com um trabalho fantástico, voltado à extensão, graduação e pesquisa também. Eu acho que é duro, bem duro cumprir todos esses papéis, mas eu também conheço a natureza feminina. A gente tem essa capacidade, tá? A gente consegue olhar para o perto e para o longe ao mesmo tempo.
tá? Então, acho que é extremamente desafiador, tá? Muito legal, Ana, te ouvir falar, né, pontuando de forma perfeita aí o papel da ciência, né, que hoje a gente tem um destaque muito grande por conta da pandemia, né, e talvez seja um momento importante, né, que as pessoas consigam ter a noção do quanto a ciência ela é e continuará sendo essencial, necessária para a vida de todo mundo, né, e essa sua fala aí sobre as mulheres na ciência é super legal, né, que bom que a gente hoje tem mais mulheres na ciência e que a gente está mudando esse perfil, né, porque as mulheres, elas conseguem ser multifuncionais e dar conta, enfim, né, e a gente se vira mesmo, e trabalha tão bem quanto os homens, né, aqui na questão de competição, é questão de equidade, né. E aí, falando um pouquinho da sua vida como cientista, né, assim, dentro dos seus projetos, dos seus trabalhos, qual aquele que você poderia destacar que teve uma conquista mais significativa? E a gente não precisa falar aqui de, porque gerou um artigo super, não, mas aquele que foi para você que marcante, que foi gratificante fazer, que deu um resultado que você ficou super feliz. Qual seria esse trabalho? É difícil falar, porque o primeiro que vem na cabeça é sempre o último que a gente teve, e com certeza todos eles deixam orgulho na gente, né? Acho que é quase como eu não tenho filhos, mas seria quase como pedir para uma mãe qual o teu filho preferido, né? Não dá. Todos marcaram uma época, né? Mas também a gente olha para todos eles e pensa, ali eu podia ter ido um pouco mais adiante, ali eu podia ter feito aquilo, e às vezes não tem como voltar, tem só como fazer novos projetos, né? Mas difícil, Mirella. Difícil responder. Mas eu acho que foram os projetos que eu desenvolvi junto com meus orientandos de doutorado. Talvez porque alunos de doutorado ficam mais tempo com a gente, né? São no mínimo 4 anos que eles passam com a gente. Muitos desses projetos, então, não é a gente sozinha que idealiza, é uma construção coletiva. É super legal quando a ideia vem do aluno e a gente só traz aportes para isso. E nesse sentido, eu acho que sim. Eu destacaria os projetos de 2 alunas de doutorado em especial. Todos os alunos são importantes e fizeram trabalhos maravilhosos, mas tem 2 delas, a Mônica, que ainda faz o doutorado, né, cursa no PPGCA, e a Paula, que já concluiu o seu doutorado. Elas desenvolveram trabalhos que conseguiram unir 2 coisas que eu considero super importantes da ciência, que é conhecer sobre o meu objeto de estudo, que no caso delas também era os peixes aqui da nossa região. Então, conhecer mais sobre a vida ou sobre as relações dos peixes que ocupam ambientes costeiros, mas que aliaram nos trabalhos delas uma vertente social. A Paula avaliando o impacto de um peixe que foi introduzido numa represa da região e que se tornou a bolinha da vez nos últimos 10 anos. Então, um peixe que é não nativo, que veio da Amazônia e que virou nome de pousada, nome de restaurante, virou o peixe que mais as pessoas querem pescar. E a Paula pôde fazer um trabalho da percepção desses pescadores. Como é que esses pescadores percebem a sua pesca antes e depois do peixe? Esse foi um trabalho extremamente revelador, porque a gente pode ver que pescadores vão apresentar visões diferentes de como eles veem essa nova realidade. E a Mônica, que fez um trabalho com peixes e gramíneas, aí foi uma coisa bem legal, que eu pude experimentar também, enveredar um pouco para o lado da botânica, entender um pouco de gramíneas, né? Gramíneas, a família Poaceae, então, as plantas que tomam conta do gramado de futebol e que nos ambientes de restinga são capazes de manter a areia no seu lugar, que crescem em lagoas costeiras. Então, a Mônica trabalhou com vegetação e peixes, espécies nativas e não nativas, numa região de restinga aqui na nossa região, no Parque da Restinga de Urubatiba. E ela fez entrevistas com as pessoas e pôde avaliar em diferentes lugarejos qual a
percepção que as pessoas têm de espécies que são nativas do lugar e quais são introduzidas. E o que a gente viu, as pessoas até sabem, algumas sabem quais são espécies nativas, quais são introduzidas, elas sabem como que uma espécie chega num lugar. Interessantemente, na Restinga, elas sabem que elas podem derrubar uma árvore não nativa, mas que não devem derrubar uma espécie nativa, porque está dentro da área de conservação. Então, acho que trabalhos, Mirella, que trouxeram um aporte para a ciência, né, porque faz parte da ecologia, da área em que eu me especializei, mas que trazem essa visão social, a interpretação que as pessoas fazem desse recurso. Eu acho que isso a ciência nunca pode perder, então, de ter uma parte aplicada que vai atender aos interesses da ciência. Eu vou contribuir com uma pecinha do quebra-cabeça do paradigma que eu estudo, que é a ecologia de comunidades, mas, por outro lado, eu não estou ignorando a comunidade formada por pessoas que dependem daquele recurso, ou que eu uso o recurso. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, quando a gente consegue aliar a sociedade nos estudos da gente e também dar essa devolutiva, fornecer informações para gestores, para chefes de unidades de conservação, para a comunidade. Olha, essa é uma espécie que não é nativa, então tu tem que cuidar o tamanho da população dela, porque ela pode suplantar uma espécie nativa. Acho que é isso. Legal, muito legal. E esse comentário tem tudo a ver com o que a gente já ia perguntar para você, mas antes eu vou lembrar aqui de uma história. O que a sua fala me fez lembrar, na época ainda da universidade, que a gente tinha as aulas de ecologia, e o professor Jean, que é um francês, né, era o nosso professor lá, e ele foi o primeiro a falar sobre essas águas de rastro. É isso o nome mesmo? Falei certo? Isso. E aí... Viu? Isso. E aí ele mandou um artigo em inglês para a gente sobre isso. Então, assim, a gente já não sabia nem sobre exatamente o que era invasão biológica, quanto mais água de rastro, quanto mais inglês. E esse trabalho me marcou porque eu tive que estudar muito, e ainda fora a tradução do inglês, né? Mas hoje é o tipo da coisa que a gente às vezes reclama que o professor força a gente, né? Um pouco, exige. Mas mais para frente a gente dá atenção, e aquilo me marcou, e eu fiquei apaixonada com aquilo. Eu quase fui trabalhar com ecologia por causa desse artigo. Mas, enfim. E você, agora, respondendo a sua pergunta anterior, você fala dessa importância, né, sobre estudar o impacto que essas invasões biológicas elas causam. Né? E é interessante que o seu estudo ele não se prende só à ecologia, você vai ao campo social e faz a discussão junto com esses pesquisadores, né? Que eu acho fantástico poder fazer esse link e realmente fazer um trabalho completo, como você falou. E aí, como é que você faria para explicar isso para uma criança, ou mesmo para o pesquisador não, mas para o pescador, que às vezes ele não tem uma noção, né? Assim, lógico que não estou dizendo aqui que a pessoa, por ser pescador, ela não tem cultura, não é isso, mas, assim, às vezes, determinadas palavras e a forma da estrutura ecológica, né, para explicar para uma pessoa que às vezes não é da área, ou mesmo para uma criança, não é uma coisa tão simples. Sim. Como é que você conseguiria explicar isso para essas pessoas, né, de entender esse impacto dessas invasões biológicas e que isso ficasse realmente claro para eles? Como é que você faria? Então, vamos lá. Vou considerar como se fosse para uma criança, tá? Porque as crianças me encantam, tá? Acho que todos nós temos muito de criança dentro da gente, e é importante que a gente continue com isso até o resto dos nossos dias, né? Então, eu acho que se eu fosse explicar para uma criança que seria uma invasão biológica, em primeiro lugar, olha o termo já, invasão, né? É muito interessante porque as minhas alunas, elas perceberam, elas foram muito sagazes no momento em que elas usaram a primeira vez esse termo com as populações que elas visitaram, e que elas viram, quando elas falaram invasão, a pessoa logo disse, olha, eu não estou invadindo nada aqui, está remetendo a estar num lugar que não é permitido. Então, elas pararam de usar esse termo invasão, porque senão elas não iam conseguir tirar nada da boca de ninguém, né? Então, invasão já é um termo que é carregado de um certo significado de algo que não é legal, ou não é bom, ou não é ruim, ou é ruim, né? Mas, de fato, não necessariamente é um organismo que está fora da sua área de distribuição natural,
não quer dizer que 100% certo ele vai trazer prejuízo para aquele lugar. Então, a gente também não deveria pensar assim, vir cheio de preconceito, né? Porque a gente está lotado de organismos, animais e plantas que a gente come e que não são da América do Sul, não são, né, do nosso continente. A gente trouxe de fora também, nem tudo que é uma espécie que não é nativa vira invasor. Mas vamos lá, voltando para a criança, explicação para a criança. Então, vamos supor que eu estivesse na beira de uma represa, que aqui na nossa região, a represa, não sei se vocês conhecem, chama Juturnaíba. Represa de Juturnaíba é um barramento de um rio chamado São João. Um rio lindo, um rio costeiro, que nasce lá na região de Rio Bonito e deságua lá naquela igrejinha onde tem um cemitériozinho na beira da praia, onde está enterrado o Casimiro de Abreu. Esse é o rio São João. No meio do caminho desse rio São João, foi construída uma barragem. Então, eu vou me remeter a lá, eu estou com uma criança na beira dessa barragem e tento explicar para ela o que é uma invasão biológica que está acontecendo dentro dessa represa. Eu diria para essa criança imaginar que a represa seria a mesma coisa que a casa dela. Eu diria, olha, Joãozinho, essa represa é a casa de plantas aquáticas, de animais que vivem dentro dessa represa, que pode ser a lontra, várias espécies de peixes, várias espécies de invertebrados que vivem nesse lugar. Imagina que isso seria a tua casa. Como é que é a tua casa? Tu tem um quarto? Sim, eu divido com o meu irmão. Ah, cada um de vocês tem uma cama? Sim. Que peça mais tem na casa? Papai e mamãe tem um quarto. Ok. Vocês têm banheiro na casa? Tem um banheiro. Ah, vocês dividem o banheiro? Sim, cada um vai uma vez no banheiro por vez, fecha a porta e vai no banheiro. E mesa na cozinha? Vocês têm uma mesa para comer juntos? Tem. E come cada um por vez também? Não. A gente come todo mundo junto numa mesma hora, assim como a gente também vê TV junto no sofá. Ok, então olha só, para esses animais e para essas plantas que vivem aqui, essa represa é a casa deles também. É aqui que eles passam a maior parte do tempo da vida deles, assim como tu também passa com a tua família dentro da tua casa. Agora imagina que assim como a tua casa tem portas e janelas, uma represa, ela também é um ambiente aberto. É um lugar onde as pessoas chegam. E as pessoas, elas podem vir com alguma intenção. E uma intenção, quando a gente constrói uma represa, a gente está mudando, está transformando o rio numa lagoa. Então, se é uma lagoa, alguém que gosta muito de pescar pode ter interesse em colocar um peixe que seja típico de lagoa dentro desse lugar. E ele pode trazer um peixe que seja de interesse na pesca, que se chama de um peixe de briga, por exemplo, um peixe que briga com o pescador. Aí ele manda importar lá do Pantanal ou da Amazônia um peixe que a gente chama de não nativo. Ele seria como uma pessoa que entra na tua casa e diz, eu entrei e agora eu não vou mais sair. Se na tua casa só tem, cada um de vocês tem uma cama, e essa pessoa que chega é grande o suficiente para te tirar da cama, ela vai ocupar a tua cama. Onde é que tu vai passar a dormir? No chão. A mesma coisa acontece com uma espécie que não é nativa daquele lugar, que entrou naquele lugar, mas de alguma forma é mais forte que as espécies nativas. Ela vai deslocar a outra. Tudo bem, cada peixe na represa não tem uma cama para dormir, mas tem os alimentos que ele come. Então, esse invasor pode passar a comer aquela comida que aquele peixe nativo era especialista em comer. E assim, gradualmente, esses peixes invasores, eles vão aumentando a sua população. É como se aquela pessoa que não foi convidada para entrar na tua casa fosse trazendo cada vez mais amigos para dentro da tua casa, até chegar num ponto em que a família de vocês seria despejada. Só que diferente de pessoas que podem falar, que podem denunciar, que podem pedir ajuda, nós não falamos a língua dos animais nem das plantas, né? Então a gente depende de pessoas, em parte delas ecólogos, que estão interessadas nas relações entre o número das espécies no ambiente. E quando um ambiente está em equilíbrio, geralmente, principalmente os nossos tropicais, a gente tem várias espécies com um número diferente de indivíduos de cada uma. O que acontece com esses invasores
é que a população deles aumenta muito de tamanho, como se fosse o gráfico da Covid. Aumenta de forma exponencial, uma curva, ó, juro em cima de juro, tá? Então, essas espécies aumentam muito em quantidade e, aos poucos, elas vão acabando com o lugar daquelas espécies que são nativas daquele lugar. E as espécies, elas falam para a gente pelos números. Ou, muitas vezes, o homem vai ver o estrago que ele fez quando ele passa a pescar e o único peixe que ele pesca é o tucunaré. E agora o tucunaré está comendo outros tucunarés, porque já está acabando as outras espécies nativas daquele lugar. Essa história seria bonita se ela fosse inventada, mas ela não foi inventada. A Paula contou ela de 2014 até 2018. Então, a Paula foi treinada, fez o seu doutorado contando essa história. E na tese dela, ela mostra que os pesquisadores de antigamente desse lugar, antes dele virar uma represa, antes de ter invasão do tucunaré, as pessoas tinham uma lista de 30 espécies que elas pescavam. Hoje elas vão nesse lugar, elas pescam 3, 4 espécies. Então, reduziu muito o número e também o número de espécies e também a abundância de peixes por conta das invasões. Então, nem toda espécie que não é nativa vai ser aquele convidado que ocupa a nossa cama, né? Mas grande parte delas principalmente porque elas vêm e são introduzidas em lugares que nós alteramos, nós mudamos o lugar. Nós abrimos a janela da casa, transformamos uma janela numa porta-janela, e com isso a gente abriu a oportunidade de outras espécies que foram trazidas por quem? Por braços humanos, quase sempre, né? E isso a gente está fazendo pelo menos bons 10 mil anos, desde que o homem tenha aprendido cada vez mais a transpor as barreiras geográficas que antes isolavam as espécies, né, nas suas áreas naturais de distribuição. A espécie humana, ela carrega junto com ela, né, sementinhas, carrega às vezes besouro em botão de madeira, pode acontecer também, né, a gente carrega espécies que a gente deseja, mas também aquelas que a gente não deseja, e por sorte, grande parte delas não vira uma praga, né, mas outra parte delas vira, e isso tem se tornado cada vez mais a principal causa da perda da diversidade no planeta, tá? Hoje em dia, destruição de hábitat continua sendo uma causa importante, mas invasão de espécies tem se tornado uma causa de perda de espécies, e cada vez mais tornar os ambientes da Terra mais homogêneos na sua composição. Imagina décadas, séculos atrás, quando os naturalistas vieram, percorreram regiões diferentes do planeta. Cada ilha, cada continente tinha a sua fauna e flora típica. Hoje em dia, não só fauna e flora típica, hoje em dia o que a humanidade consome se resume a poucas espécies, não é verdade? Porque a gente carrega junto aquilo que deu certo, aquilo que a gente domesticou. Mas aqui também eu vejo que a gente, como pesquisador e educador, pode contribuir mostrando para as pessoas que existem espécies boas de briga, tanto quanto um tucunaré da Amazônia. A gente tem espécies locais, então a gente deveria valorizar essas espécies locais que coevoluíram com as outras espécies, que vão ser aquela visita que sabe se portar bem. Acho que seria isso, Mirella. Muito bom. E seguindo essa mesma lógica aí, né, essa metáfora que você construiu muito bem para poder explicar, né, as espécies invasoras, ou mesmo você usou a metáfora da casa, né? Para mim ficou bastante claro, né? Mas aí, seguindo essa lógica, né, de pensar de modo metafórico e tornar algo mais claro para uma criança, como você explicaria os impactos ambientais, poluentes aquáticos, ou, por exemplo, como mudanças climáticas afetam as populações de peixes, que são tópicos de pesquisa aos quais você se dedica? Sim. Bom, em primeiro lugar, sempre me interessou muito tudo que tivesse a ver com água, né?
eu adorava tomar banho de rio, acho que a gente tem uma relação com água desde a nossa gestação, né? A gente é gerado dentro da água, depois, nas aulas de ciência, a gente aprende que a vida surgiu na água, então a água, a gente é feito, a maior parte de nós é água, então essa relação com a água sempre esteve presente comigo, eu sempre me interessei muito. E quando a gente pensa nos peixes, né? Peixes é um nome bastante artificial para um grupo de organismos que é muito diverso. Imagina, assim, tudo que a gente conhece de peixes atuais representam mais da metade de todas as espécies de vertebrados que tem na Terra. Então, peixes é um grupo muito diverso e também muito importante para a humanidade em termos de consumo. Né? Então, grande parte da proteína animal no mundo, não tanto na minha região, que eu sou uma gaúcha, e como gaúcha eu troco fácil um peixe por um churrasco, mas os peixes eles estão presentes na história da humanidade, né? Então, peixe é um recurso extremamente importante, principalmente em países asiáticos, a dieta é completamente baseada em cima da pesca. A gente sabe também que os recursos aquáticos, eles vêm sofrendo, agora a gente está passando pela semana dos oceanos, né, pelo Dia Mundial dos Oceanos, a gente vê as imagens de cada vez mais plástico nos oceanos, a gente vê imagens na TV com rios completamente cheios de espuma e degradados, cheios de plástico. Então, nós como espécie somos uma das poucas espécies que somos capazes de colocar o nosso dejeto em lugares de onde a gente tira água para beber. Então, dificilmente a gente vai achar uma espécie animal que usa o lugar que ela tira água para beber para lançar os seus excrementos. Nós fizemos isso, né? Então, vejam que os peixes, eles representam praticamente a metade das espécies de vertebrados e eles não têm escolha. Eles, como outros organismos que passam a vida deles inteira dentro da água, eles não têm como viver fora da água, porque eles possuem adaptações para extrair o oxigênio dissolvido de dentro da água. A maior parte das espécies de peixes faz as trocas gasosas por meio de brânquias que possuem aqui nos arcos branquiais. Então, qualquer alteração que existe em termos da qualidade da água, oxigênio dissolvido na água, principalmente, que é uma das causas, né, a poluição orgânica das águas, a primeira coisa que ela causa é a queda no oxigênio dissolvido, e assim, eu participei de um congresso ano passado, teve uma parte muito didática de um pesquisador canadense chamado Daniel Pauly, que ele fez uma experiência, ele disse, cada um de vocês traz um canudinho e agora passa 3 minutos respirando só pelo canudinho, fecha as narinas e coloca o canudinho na boca e fica respirando pelo canudinho. Deve ser uma sensação parecida com quem está sendo acometido por Covid. O que é? O ar que passa pelo canudinho não é suficiente para a gente. O que ele estava fazendo ali? Ele estava falando sobre os efeitos do pouco oxigênio dissolvido na água. Imagina um peixe vivendo num ambiente poluído. Ele passa pelo que as pessoas estão passando agora com o Covid. Tá? Isso pode levar a mortandade em massa, como a gente vê, especialmente em lagoas ou rios, que são locais de depósito de esgoto. A qualidade de água daquele local piora muito, porque existe um aumento da quantidade de carga de nutrientes. Então, imagina o nutriente, é como aquele nitrogênio, fósforo que a gente vai colocar, amônia, vai colocar lá na horta para as plantas crescerem. Quando a gente coloca um monte de nutriente dentro da água, o que vai crescer não é alface e rúcula, vai crescer a microalga. Parte dessas microalgas produzem substâncias tóxicas, que podem ser tóxicas para o peixe e também para o homem, né? Como, por exemplo, a microcistina, que é uma substância tóxica produzida por uma microalga do gênero Microcistes. Então, os peixes, eles não têm muita escapatória, eles não têm como sair da água e viver na terra. Então, eles vivem dentro da água. Bom, o que além de influência humana direta com carga de esgoto acomete as populações de peixes pelo mundo afora? Isso não é uma característica só da nossa região, só do nosso país. O mundo inteiro, as águas estão sendo comprometidas por cargas de poluentes que nós lançamos neles.
as mudanças climáticas, né, as mudanças que se impõem em termos de planeta nos últimos tempos, têm mostrado que, gradualmente, o nível do mar ele vem subindo, né? Nada na Terra já não aconteceu ou vai acontecer que não tenha acontecido no passado. Então, tudo é cíclico. Então, o que a gente está vendo é que, com o derretimento, principalmente das calotas de gelo nos continentes, isso tem levado a aumentos graduais do nível do mar. Então, o nível do mar, que hoje, né, o mar está aqui a 1 quilômetro da minha casa, o nível do mar na região de Macaé, o mar já lambia a costa da serra a 15, 20 quilômetros de distância, porque ele já estava 200 metros mais alto do que está hoje. Então, nós estamos entrando de novo num ciclo desses de aumento do nível do mar, algo gradual, que nós, no tempo da nossa existência, vamos ver o quê? Aumento do impacto das ressacas, casas que antes ficavam a 2, 3 quarteirões da praia, hoje estão virando casa na beira do mar, que acontece em Atafona, não muito distante daqui, né? Também causado porque hidrelétricas, represas, seguram sedimentos que naturalmente os rios despejariam na costa. Essas hidrelétricas e barragens seguram toda essa argila, esse sedimento nos rios, então cada vez mais a costa está perdendo areia, grãos que viria do continente. Então, se chega menos, e chega menos água, porque está sendo represada, o que faz? O mar, ele avança, né? Então, mudanças climáticas e obras de engenharia na costa, elas têm promovido o que, com o passar das décadas? Aumento da influência marinha. Então, por exemplo, aqui na região de Macaé, a própria região dos lagos, no Rio de Janeiro, os lagos do Rio Grande do Sul, na planície costeira, eles vão cada vez mais sofrendo um processo de salinização. Então, cada vez mais a influência de água salgada nos ambientes de água doce. O que o sal pode provocar dentro desses ambientes de água doce para as espécies que vivem no lugar? Bom, pode chegar ao ponto das espécies que não toleram sal simplesmente morrer, né? Morrer porque elas precisam lidar com concentrações de sais que dentro do corpo delas é diferente do que é fora do corpo delas. Essa é uma área interessantíssima também, que eu estou tendo a oportunidade de aprender cada vez mais com uma aluna de mestrado que eu venho orientando, né? Então, a gente está falando aqui de um processo fisiológico importantíssimo que chama de osmorregulação. Aonde eu quero chegar? Com o avanço cada vez maior dos sais da água marinha para dentro das águas doces, se um peixe vive no estuário e ele não tolera o sal, ele toma o rumo da montanha, ele vai subindo o rio. Mas um peixe que vive numa lagoa, que nada mais é do que uma grande poça d'água, para onde ele vai escapar? Ele não vai escapar. Então, o que eu queria dizer é que esse é um outro aspecto que eu considero extremamente interessante de pesquisa em estar aqui nessa região costeira. Por quê? A gente aqui, em fenômenos naturais de ressaca, ou quando secam lagoas costeiras e concentram o sal, a gente tem condições de ver quais são as espécies chamadas de água doce que são capazes de tolerar aumentos de salinidade. Talvez de 100 indivíduos, 90 morram de uma mesma espécie. Mas é como nós não somos clones. Talvez, o dia que eu for infectada pelo vírus da Covid, eu seja acometida por uma séria problema de insuficiência respiratória, e pode ser que o Américo, por ser um cara mais jovem, esportista, nem vai sentir efeito nenhum. Então, nós não somos clones. Então, os desafios do ambiente nos tocam de maneira diferente, apesar de a gente ser da mesma espécie. E onde eu quero chegar? Esses locais aqui onde nós vivemos, eles são desafiadores para as espécies que aqui vivem, porque se é dado a elas tempo de recuperar suas populações, o que a gente pode ver? O surgimento de novas espécies. Porque a gente está num ecótono entre a água doce e a água do mar. Em anos muito chuvosos, a água doce predomina nessa região. Em anos de pouca chuva e marés altas, a água salobra, salgada, predomina. Então, nós estamos num ambiente onde
para viver aqui, tem que ter muitas adaptações fisiológicas. E essas adaptações, elas podem ser realçadas quando o ambiente seleciona os indivíduos que vão se manter na população e deixar seus descendentes. Então, a gente está num lugar que tem o potencial de ter bastante espécies ainda por serem descobertas, espécies novas, que a gente acha pelo olhar que é uma coisa, e, na verdade, é uma espécie nova que só tem nessa região. Isso também aconteceu com resultados de alunos meus, de pesquisas que nós fizemos. Publicamos trabalhos com o nome da espécie errado, porque depois, no mesmo ano, saiu um trabalho dizendo, olha, a espécie de vocês é nova, ela só existe aqui. Então, isso mostra para a gente que estar em locais que, por ação antrópica, ou muitas vezes mudanças de nível de larga escala, são ambientes desafiadores não só para a espécie humana, mas também para as espécies de plantas e animais. Que legal, Ana. Enquanto você falava, eu ia aprendendo coisas que eu realmente desconheço. Imagina para você se aproximar do laboratório de testagem do Covid, né? Você, bióloga, já imagina um psicólogo se aproximando da biologia. Eu sempre aprendo muito com vocês. Tem uma... E aí, quando você falava, eu fiquei pensando assim, como psicólogo, né? Nossa, olha lá, tem a avó cientista ali operando, né, como exemplo, e tem a mãe alfabetizadora, porque você consegue tornar aquilo que é científico e complexo uma linguagem bem simples e acessível a uma criança, como uma alfabetizadora consegue fazer. Então, suas referências estão sendo muito bem executadas aí na sua explicação. Parabéns. Obrigada. E aí, falando dessas suas referências, eu acho que cabe perguntar, assim, para você, né, o que é ser professora? Como eu já falei para vocês desde o começo, né? Uma certeza sempre tive que eu ia querer ser professora. Ela veio, sem dúvida nenhuma, da minha mãe. E de onde? A minha mãe, ela não chegou a terminar a universidade. Ela, quando engravidou de mim, ela fez uma opção por não terminar o curso de pedagogia. Então, ela foi uma professora primária que trabalhou durante 95% dos anos dela até se aposentar com a alfabetização. Ela era alfabetizadora. E eu acho que naquele tempo da Aninha pequena, uma das coisas que mais me marcava não era ciúme, mas todo fim de ano eu entrava numa certa crise existencial. Por quê? Eu não curtia muito o último dia de aula, porque nesse dia eu via a minha mãe chorar todo fim de ano, no último dia de aula, e até o 7º ano do ensino fundamental, eu estudei sempre na escola onde ela trabalhava, eu sempre via a minha mãe triste. Só que eu consegui compreender que aquela tristeza dela era a saudade antecipada que ela já tinha por estar fechando um ciclo daquelas crianças que ela não ia mais passar a interagir. Então, acho que foi de ver como uma pessoa se realizou com o ensino que não, assim, eu não tive escapatória. Eu tive até uma fase da minha vida em que eu fui bancária, eu já trabalhei com artesanato quando eu era adolescente, durante um turno, eu pintava bonecas de madeira junto com o estudo, claro, conciliando, mas então assim, eu já trabalhei no escritório, eu já tive a oportunidade de fazer outras coisas na vida e eu não me imagino fazendo outra coisa que não professora. Mas te confesso, Américo, que eu me perdi nessa pergunta. Tu pode repetir ela para mim? Isso não, era sobre isso que eu estava respondendo. Mas é para você o que é ser professora. Sim. Tá, eu acho que ser professora é diferente de um termo que eu vi pela primeira vez quando eu fui para Restinga de Jurubatiba, há 14 anos atrás, que eu vi um cartaz numa casa do Lagomar escrito explicadora, e aí tinha um número de celular. E eu pedi para o meu aluno aqui do Rio, eu disse, o que é uma explicadora? É uma professora que explica o conteúdo quando as crianças não aprendem na sala de aula. Eu, tá, professor particular. Eu acho que professor, ele não é só aquele ser que vai traduzir numa linguagem mais fluida para o aluno um conteúdo. Eu também acho
que não é aquela pessoa que é o iluminado e que vai colocar tudo que ele sabe na cabeça de um aluno, porque para isso o aluno tem que querer. Então, eu acho que ser professor, ser educador, é ajudar o aluno, a criança, ou o jovem, ou o adulto, a fazer as suas descobertas. Isso não é uma tarefa fácil. Meu ensino médio foi magistério. A minha graduação, como vocês bem falaram, foi licenciatura. Então, é um caminho onde a gente se prepara para isso, com disciplinas de psicologia da educação, com didática. Eu considero que os estágios que eu fiz, o estágio dentro do curso de ciências biológicas, o estágio lá do magistério no ensino médio, foram coisas super importantes. Então, eu considero assim, Américo e Mirella, que nem todo pesquisador ele vai ser um excelente professor. Mas eu acho que todo professor de tarimba, ele é um pesquisador. Porque, com certeza, um professor que honra a sua categoria, a sua profissão, ele sai da sua aula e no corredor ele já fica pensando, isso emplacou, isso aqui vou tirar fora. E o mais interessante de tudo é que a gente nunca pode usar a mesma fórmula com toda a turma. As minhas piadinhas de 10 anos atrás, quando eu mostrava a foto da Adriana Esteves do lado de um fóssil, porque era da novela das 7 da época, já não emplaca esse ano, porque há 10 anos atrás, meus alunos de hoje não lembram dessa novela aí que passou na novela das 7. Então, eu acho que ser professor é se reinventar, é ser meio artista para chamar a atenção do aluno, em primeiro lugar, para ele olhar para ti, achar alguma graça em ti, conquistar a confiança, porque eu acho que é algo a ser conquistado. A gente só vai conseguir ajudar um aluno a compreender algum assunto, algum tema que a gente acha, né, ou que é relevante em termos de currículo, se a gente conquista a confiança e a atenção dele, né? Não é só passar conteúdo. É uma construção, mas é uma construção também em que eu vejo, em que muitas vezes o professor pode acabar aprendendo até mais que o aluno. E isso é fantástico, né? Sim, sim, fantástico. E daí eu fiquei pensando aqui, né? Foi por isso que você ganhou a enquete junto aos alunos, porque essa visão que você tem da educação e esse modo apaixonado com que você toca a sua prática docente, não vou dizer que é invejável, né? Porque inveja é necessariamente algo ruim, mas é admirável. Então, Puxa, parabéns obrigada. por isso, Ana. Parabéns mesmo. E dá para ver assim como eles tratam assim com muito carinho assim quando falam de você, os alunos, né? Na minha disciplina, que é a psicologia da educação, eles têm os acordos. Eles podem usar, porque eles estão se formando para ser professores, né? Eles podem usar exemplos dos professores do NUPEM, mas não podem falar o nome do professor, nem dar dados que possam identificar, porque aí a gente não pode discutir o caso, né? Uma ética. Só nesse dia que a gente fez essa eleição, que foi uma brincadeira sobre inteligências, que eles citaram os nomes, né? E fica claro, né, como o seu perfil se destaca aí, né? Entre os docentes, todos são muito competentes dentro das suas áreas, seus modos de fazer, mas eu vejo que você consegue estabelecer uma conexão com os alunos que é admirável. Obrigada. Agora, voltando para o tom da conversa, que é aquela que a gente toca no almoço, que é sempre muito divertido e ajuda a gente a se revigorar, né, depois da jornada da manhã, depois de começar a tarde. E convivendo, o meu gabinete fica uns 2 gabinetes do seu, né? Então, às vezes, eu acabo pegando uma história engraçada. A chave trocada, coisas desse tipo. Qual foi o acontecimento mais engraçado da sua vida? A vida é longa, tá? E eu sou muito piadista. Ai, Américo. Qual foi, assim, o acontecimento mais engraçado? Aquele que você, de lembrar do início da história, você já começa a rir. Tem que ser comigo ou eu posso terceirizar? O ideal é que seja contigo. Eu acho que você tem um bom repertório. Tá, tu falaste da chave. São muitos mesmo, tá? Eu já fiz muita
palhaçada e já paguei muito mico, tá? Já paguei muito mico. Mas já que tu falaste de chave, eu tenho mania de parar com todo mundo para conversar. E a gente carrega chaves, ou então telefone, né? E eu não tenho mania de carregar chave, até porque se eu carregasse chave, eu tenho tanta chave, que eu ia acabar aqui com o pescoço doendo, tá? Que ia ficar muito pesado. Então, teve uma vez, há uns 4 anos atrás, que eu dei aquele giro maluco de tarde lá pelo Nupem, passei por vários laboratórios, fiquei falando com várias pessoas, e parei na cantina para pegar alguma coisa para beber e estava com molho de chave. E esse molho de chave, claro, tinha a chave da minha sala e dentro da minha sala tinha a chave da minha casa, tinha a chave do meu carro. Eu parei na cantina, ficou a chave, a cantina fechou as portas e eu continuei dando o meu circuito básico. Quando eu chego na minha sala, cadê a chave? Aí minha avó paterna já tinha uma frase que era ótima: a casa não perde nada, assim, as coisas não evaporam, em algum lugar está, então vamos fazer o caminho de volta. Gente, eu tinha andado por laboratório, eu tinha tirado peixe de bombona, eu tinha mexido em lupa, eu passei por vários lugares, nada dessa chave. Terminou, todo mundo foi embora do Nupem, eu fiquei extremamente envergonhada, porque eu não sabia como fazer para sair daquela situação. E lembrava que tinha uma colega e amiga do Museu Nacional que estava em trabalho de campo, e eles trabalham com herpetologia, a Manuela. Quem trabalha com répteis e anfíbios, o horário de trabalho é de noite. Então, eu pensei, eu vou esperar a Manuela chegar. Não tinha nem onde dormir, nem dentro do carro, porque a chave do carro estava dentro da sala. Esperei a Manuela chegar e disse: Manu. E a Manuela, como era alguém de fora, e o Nupem tem um serviço, né, de suítes de alojamento, Manu, me dá um abrigo para eu passar a noite na suíte que tu ocupa, né, que tinha uma cama sobrando. Manuela me emprestou uma toalhinha dela lá, que eu usei do avesso para tomar um banho. No outro dia de manhã eu pensei, pronto, nervos revigorados, vamos lá em busca da chave. Claro, estava na cantina, a porta foi fechada e a chave ficou dentro. Américo, essa é de salão, tá? Tinha outras mais picantes, outras mais engraçadas, mas a chave é a que mais, enfim, fica a lição da vovó Íria: a casa não perde nada, tá? Então, quando vocês percam alguma coisa, não percam as estribeiras, porque basta uma noite bem dormida para no outro dia essa chave aparecer. Mais uma chave, né? Que bom que a sua amiga estava lá, né? Verdade. E que era amiga, né? Emprestou o lado da toalha ainda. Ela disse: parece toalha ali. Esse lado usa. Que bom que ela te acolheu, senão você ficaria mais complicada ainda. Muito legal, né? Essas histórias de vida são tão interessantes da gente escutar, e é legal, o Diálogos, ele tem esse propósito de a gente conhecer um pouco mais da vida pessoal dos pesquisadores, dos cientistas, né? Para mostrar que todo mundo é humano, todo mundo tem suas dificuldades, suas alegrias, enfim. Falar. E é uma coisa diferenciada, né? Que a gente consegue falar um pouquinho de ciência, mas também a gente fala um pouco, enfim, da vida. Isso é muito legal. E falando da vida, a gente tem uma pergunta aqui que eu adoro fazer, e eu perturbo sempre o Américo para a gente mantê-la, né? Então, a gente tem essa pergunta, a gente já fez a todos os participantes que passaram aqui pelo Diálogos, que eu gosto muito de saber qual o livro que a pessoa está lendo ou qual o livro favorito dela, né? Aí eu passo essa pergunta para você. Se você está lendo um livro que seja o seu favorito, ou se você leu algum que seja, para dizer para a gente qual foi ele. Tá, ótimo. Eu sempre estou lendo alguma coisa. Tá? Acho que desde quando eu aprendi a ler, eu sempre tive o meu livro de cabeceira. Se me perguntarem o meu passatempo favorito, sempre vai ser a leitura. E de preferência, eu sou muito possessiva. Eu preciso do livro em carne e osso, eu preciso do livro em papel, e de preferência que ele seja meu, mas eu sou extremamente generosa em emprestar. Eu adoro emprestar um livro com 2 vezes, ele vai e volta, né? Ele tem que voltar, mas eu adoro, é um prazer que eu tenho poder ler. Agora, hoje, eu estou terminando o História da Humanidade Contada pelos Vírus. Ah, legal. É um livro de um pesquisador brasileiro que nos situa, gente, de que essa é uma
entre centenas de milhares de pandemias que já aconteceram com a humanidade. Só que qual é a diferença atual? Hoje, nunca antes na história desse planeta, a gente teve a ciência tanto a nosso favor, né? Então, tem certos números que a gente considera até como impraticáveis, né? Então, essas pandemias, né? Todo mundo fala da gripe espanhola 100 anos atrás. Tudo isso aconteceu num tempo em que mal os pesquisadores estavam sabendo o que era um vírus, o que é uma bactéria, porque não havia instrumentos para detectar isso, né? Hoje em dia a gente tem tanta coisa à nossa disposição. Então, hoje de noite eu termino esse livro, A História da Humanidade Contada pelos Vírus, e foi muito interessante como a vida dá voltas. Quem é que falou para mim desse livro? Se vocês se lembram bem, nos nossos seminários de começo de semestre, os professores da graduação, há 1 ano e meio atrás, a professora Laura colocou no quadro da sala 13 o nome desse livro, porque nós resolvemos elencar alguns livros para ler com os nossos alunos a cada semestre. Ali eu fotografei um quadro cheio de títulos, porque eu adoro ter lista dos desejos. Aí, cada meio ano, eu me dou de presente um livro. E eu tinha comprado esse livro que achei, a Laura comentou, né, professora de genética, A História da Humanidade Contada pelos Vírus. Termina ele hoje, um livro muito interessante. Bom, fora esse livro, eu tenho dúvida, tá? Eu tenho vários livros que eu adoro. Eu tenho 2 autores que eu gosto muito, que é o Jared Diamond. Jared Diamond, ele é um geógrafo norte-americano, ele vive ainda. Se vocês pedissem, que pessoa no mundo você gostaria de poder conversar, tomar um café, fazer uma entrevista, acho que seria esse cara. Eu acho que ele reflete num grau muito maior o que eu gostaria de ser. O cara é geógrafo, ele trabalha com popularização da ciência, e ele é fisiologista e ele é ornitólogo. Então, para mim, isso aí é o meu encaixe. É difícil me colocar um rótulo, eu gosto de muita coisa. E esse Jared Diamond, ele escreveu um livro que eu também li esse ano, é um livro antigo, chamado O Terceiro Chimpanzé, que fala da nossa espécie, tá? Como sendo apenas mais uma espécie, tá? Terceiro Chimpanzé é uma leitura fantástica. E outro livro que eu não canso de fazer propaganda para os meus alunos dele, é um que foi lançado no fim dos anos 90 nos Estados Unidos e foi traduzido para o português ali por 2004, que é O Colapso, que é um livro que fala sobre o apogeu e o declínio das várias civilizações. Então, Jared Diamond eu adoro, mas eu acho que o meu livro preferido, e o qual no começo dessa quarentena eu comprei e mandei entregar lá na minha casa para ser leitura obrigatória da minha mãe e da minha irmã, é o Sapiens, que eu tenho o maior orgulho de saber que vários alunos da biologia leram antes de mim, instigados pelo professor Tadeus. Então, o Sapiens, escrito pelo Yuval Harari, um historiador israelense, né, um dos livros dele, um dos mais famosos, é um livro que eu considero assim, eu considero como um curso de biologia. O Américo, tu não és biólogo, né? Américo, tu tem que aproveitar tu trabalha 8 horas, dedicação exclusiva por dia no NUPEM. Usa as outras 4 horas para fazer biologia, criatura. Na minha visão, a humanidade ganharia muito se todo mundo pudesse ter bons cursos de biologia, porque acho que a biologia nos situa no planeta. Eu acho que assim, qual a herança que tu carrega da tua graduação? Entender o meu lugar na Terra. Entender a responsabilidade que eu tenho da Terra. E, em segundo lugar, eu acho que toda criança, quando nasce, o pai deveria comprar para ela ler. Quando ela tiver um pouco mais de juízo, lá por uns 21 anos, Sapiens, tá? Eu considero, assim, que esse cara, que é super jovem, 40 e poucos anos, ele deixa ainda vivo um legado enorme, que é esse livro, tá? Que eu acho que é fantástico, explica muita coisa, é um livro que nunca vai deixar de ser atual. Eu encontrei nele uma explicação científica para fofoca, porque a gente
fofoca, né? Então, ou seja, a gente encontra vários defeitos da gente que tem uma explicação científica, a gente encontra várias coisas interessantes dentro desse livro, e eu acho que esse seria o livro que eu considero como um dos livros referência para mim, é o Sapiens, e talvez eu não teria chegado até ele se eu não fosse professora do NUPEM e ouvisse os alunos falando em sala de aula. Alunos de primeiro período leem. É, muito legal. Eu lembro desse dia perfeitamente, que a gente estava nessa sala 13 e foi pedido que colocasse essa lista dos livros. Eu também tirei uma foto e dali também li alguns. E o Sapiens também foi um livro que me marcou muito. Legal ver você fazendo esse relato, que também para mim foi um livro importante. Sim. E a gente tem uma outra brincadeira, vamos dizer assim, de pergunta que a gente faz aqui dentro do Diálogos, que é sempre deixar uma pergunta para o próximo convidado. A gente, às vezes, não sabe realmente quem é o próximo, mas que a gente, às vezes, pede para que faça uma pergunta, né, genérica, enfim, que seja interessante. E o nosso convidado anterior, que é o professor Marcelo, da UNB, deixou uma pergunta aqui, no caso para você, Ana, que é assim: como você pode contribuir, né, você como pessoa e enfim, como profissional, para uma formação de uma sociedade mais justa? Como você acha que você pode atuar dessa forma? Tá. Não, essa não precisa pensar muito. Eu confesso que eu estava morrendo de medo da pergunta, tá? Mas essa nem precisa pensar muito, porque a resposta é educação. Eu trabalho com educação. Então, em primeiro lugar, independente da profissão, eu acho que é com o exemplo, tá? As minhas irmãs sabem, a gente tem trocado bastante mensagem nesses dias, porque vamos combinar, não tá fácil para ninguém. Não importa se alguém é aluno, professor, pai de família, dono de estabelecimento, dono de empresa, é uma situação nova para nós, o nosso emocional está bastante fragilizado, né? Então, tenho trocado bastante mensagens com as minhas irmãs, e é uma coisa que eu repito, eu disse, gente, vamos ser coerentes. Então, eu acho que coerência é uma coisa que eu procuro exercitar, e eu tenho certeza que exemplos ensinam mais do que 1000 discursos, ou 1000 aulas, ou 1000 cursos condensados. Agir de acordo com o que a gente pensa e falar aquilo que a gente pensa. Eu acho que se a gente faz isso, a gente já está fazendo grande coisa. E como é uma maneira que eu considero de construir uma sociedade mais justa, igualitária, como o próprio fantástico Fábio Scarano coloca, né? Nunca antes na história desse planeta as condições foram mais igualitárias até aqui, né? Nunca antes teve tão pouca mortalidade, tão pouca fome, tão pouca guerra, apesar da gente ver, nunca antes da história teve tão pouco de tudo isso. A gente não sabe o que vai acontecer agora, o que vem pela frente, né? Mas é isso, eu acho que nunca antes, também nesse país, tanta gente pôde ter a oportunidade de se beneficiar com o que a universidade pode fornecer. Por que eu estou falando isso? Como eu falei para vocês lá no começo, eu saí de uma cidade pequena, eu saí macaca velha, eu saí com 30 anos de casa para terminar um curso de graduação que eu fui fazendo, gente, há 10 anos. Quem determinava o ritmo do meu curso de graduação? A quantidade de dinheiro que eu tinha para pagar a matrícula. Eu estudei em universidade particular. Quando eu fui bem-sucedida no final desse curso de graduação, que eu levei uma vida para fazer, mas as poucas disciplinas que eu fazia, eu mergulhava de cabeça, porque eu sempre gostei muito de estudar. E eu tive a oportunidade de pensar que eu poderia fazer uma pós-graduação numa universidade pública. Quando esse mundo da universidade pública se abriu para mim, gente, eu entrei no paraíso, porque eu descobri que era ali que eu deveria ter estado desde sempre, mas as circunstâncias da vida não tinham me permitido a isso. 15 anos depois, chegaram universidades públicas no interior do Rio Grande do Sul, para minha região, que foi a estadual, por exemplo, porque antes era Capital, Santa Maria, Pelotas. Hoje em dia, as universidades públicas estão em vários recantos do país. E quando elas vão para um lugar, elas trazem, além da oportunidade desse aluno poder fazer um curso gratuito,
elas trazem com elas a extensão que vocês dois conhecem muito melhor do que eu. Então, esse legado que a gente passa universidade é um lugar de formar profissionais, sim, mas em primeiro lugar, a gente tem que formar cidadãos ali dentro, conscientes dos seus direitos, mas também dos seus deveres. Então, é educação, só a educação vai mudar o povo, né? Excelente, Ana. Você falando, eu fiquei lembrando de quando eu fui estudar na UFRJ, saindo também de Petrópolis. Tudo bem, Petrópolis não é assim tão ermo em relação ao Rio, é próximo, mas assim, o mundinho que eu vivia, né, e quantos colegas meus também não tiveram acesso, alguns colegas muito mais inteligentes naquele momento do que eu, tinham mais condições e méritos para estar lá e não estiveram, né, e estar na universidade e aquilo tudo, eu lembro de chegar no fundão não, você tem que ir eu estava na reitoria para fazer a matrícula, você tem que ir no prédio CCMN, qual é? É depois daquele prédio ali, aí apontaram, eu falei, então eu vou, como eu faço em Petrópolis, eu saí andando, eu levei 2 horas para chegar do outro lado. E assim começou eu ter noção do tamanho da UFRJ, né? Assim, 2 prédios para lá são 2 horas de caminhada, assim, não sei, talvez eu esteja exagerando nesse tempo, mas e estar numa universidade, né? É esse tamanho universal, né? Que é quantitativo, mas também que é qualitativo. A diversidade de pessoas que você encontra, e a gente aprende mais pelos corredores até do que dentro das salas de aula, porque esse fervilhar de diálogos é maravilhoso. E eu sou muito feliz de poder ser profissional na instituição que me formou, né, que é o UFRJ. Então eu trato com muito carinho, eu até brinco assim, eu estava falando da nossa dedicação exclusiva, né? Nossa dedicação exclusiva agora durante a pandemia é de 24 horas, não é mais 8 horas diárias, é 24 horas diárias, porque é assim que a gente tem trabalhado, né? Senhora, para começar, nem para terminar. A gente é full time, e o WhatsApp está aí e tudo mais. Mas eu fico muito feliz de ver, assim, de você, de uma formação assim, tão desde da licenciatura, mas que não abandonou as origens da educação e coloca a educação como algo tão importante ou mais do que necessariamente a formação científica, né? Que eu acho que nesse momento do país é que a gente mais precisa, né? Do mundo, né? Não dá para falar de fazer educação científica sem antes falar de educação. Fico muito feliz de poder trabalhar contigo e estar lá no PEN contigo. Tem uma pergunta aqui que também é uma praxe já, né? Uma praxe, a gente está gravando agora o 4º programa, né? Chico, Scarano, Marcelo, você é 4º. Mas é uma pergunta muito boa, porque o que pergunta nós não fizemos a você, mas que você gostaria que nós tivéssemos feito? Como eu já comentei antes com vocês, e a gente até estava falando um pouco disso, Américo, antes de começar, né, o nosso encontro aqui, a 3, que eu já tinha, eu comentei com vocês agora também, que eu já tive outras profissões, né, então antes de me tornar professora dentro da UFRJ, eu já tinha tido outras experiências profissionais. Então, eu brinquei com o Américo, viu, Mirella? Eu disse, vocês me escolheram porque vocês pensaram qual é a mais idosa no NUPEM, qual é que vai tentar garantir que se a gente esperar muito, a Ana está aposentada. Acho que foi esse critério, né? Jamais. Porque você é uma pessoa muito especial. Você sabe disso. A escolha foi porque todo mundo adora você, gosta muito de você. Obrigada. Como diria o meu amigo Dudu, que é o meu contabilista lá do Rio Grande do Sul, não falta muito. Tipo assim, se fosse pela lei antiga, ainda mais uns 5 aninhos, eu já poderia me aposentar. Então, eu tenho uma longa jornada pregressa de tempos de trabalho e de contribuição para a Previdência Social. Então, não falta muito para me aposentar, mas com isso não quer dizer que eu vou deixar vocês tão cedo, tá? Por enquanto, esses planos, eles passam um pouco longe.
Mas vai chegar o dia em que isso vai acontecer, né? Então, acho que qual a pergunta que poderiam ter feito para mim é o que vem depois de pendurar as chuteiras da UFRJ, né? O que eu vou fazer depois? E o que você vai fazer depois? O que eu vou fazer depois? Boa pergunta. Eu ainda não sei muito bem. Eu já pensei, agora que eu sei autoclavar, eu pensei, agora eu posso realizar um sonho que é fazer compotas e pimenta. Eu gostaria de atuar no ramo alimentício. Mas eu também gostaria de contar histórias numa biblioteca municipal. Eu gostaria de fazer trabalho voluntário com idosos. Eu gostaria de comprar uma área ainda preservada lá naquele rincão de onde eu saí, que ainda tem áreas lindas com rios limpos. Gostaria de preservar e transformar em um lugar onde eu recebesse crianças para dar aula de educação ambiental. Então, eu não sei muito bem o que eu vou fazer, mas vai ser algo voltado à educação ecológica com adultos e crianças. Não sei qual o formato, mas eu sei que vai ser lá em Três Coroas. Nós vamos completar de volta o nome da cidade, ela merece ser chamada de Três Coroas. Vai ser lá. É um lugar muito lindo, né? Como eu assim, falo para todo mundo, vocês viram que 16 anos não foram capazes de tirar o meu sotaque, né? Vivo sozinha aqui em Macaé, longe da família, longe em distância, mas próxima de coração e de contato, né? Não queria estar em outro lugar do mundo que não fosse aqui. Me realizo completamente. Acho que aqui é o lugar que me dá asas, como meus pais me deram na minha infância. Não me poda, ninguém aqui me poda. Eu tenho a oportunidade de ser várias Anas estando no mesmo lugar. Isso é fantástico, eu adoro isso. Mas quando encerrar o meu tempo aqui da minha aposentadoria, eu vou colocar tudo empacotado e eu vou voltar para minha cidade natal. Muito legal, Ana. Eu queria só de novo agradecer, foi uma delícia de conversa. É muito bom aprender com você, ver a sua garra, a sua alegria de viver, né, o amor e a dedicação ao que você tem como professora e como pesquisadora. E como última pergunta também, de praxe aqui do Diálogos, a gente pede para que a pessoa deixe uma pergunta para o próximo convidado. Aí, Ana, pode perguntar o que você quiser para o próximo convidado. É surpresa quem é, né? Sim. É surpresa. De que forma ele gostaria de ser lembrado? Muito Ótima bom. pergunta. Muito bom. Uma característica, um legado. De que forma ele gostaria de ser lembrado no futuro? Boa pergunta, hein? Ótima Show de bola. Muito bom, Aninha. Obrigada novamente. Vai ser um sucesso. Essa entrevista foi muito bom ficar com você, conversar com você, escutar, né? Como eu falei. Então, só tenho a agradecer por você ter participado com a gente hoje aqui do Diálogos. Olha, sem palavras para agradecer, Thais. Foi um afago no coração. Eu me senti completamente abraçada por ter sido lembrada, por ser tão benquista. Obrigada mesmo, tá? Vocês são incríveis. Parabéns por essa iniciativa também. Aninha, obrigado mais uma vez, né, de coração. Enquanto você fala assim, eu já começo a pensar nas pessoas que têm me dado retorno sobre esse programa, né? Tem uma prima, então, a Vera, que me fala sempre muito, o programa acaba de estrear, ela assiste, e aí essa semana ela falando, nossa, eu não sabia que os cientistas tinham assim, tanto trabalho, não sei o quê. E aí eu estava até falando com a Mirella, falei assim, olha só, isso é um resultado muito legal, sabe, dessa iniciativa, é porque a gente no cotidiano na universidade, a gente sabe que todos têm as suas vidas, todos somos humanos, né? Mas do jeito como às vezes é tratado pela mídia, o cientista ele é despido das suas histórias, e eu acho que assim, a sua fala mostrou os seus sonhos, o quanto você já contribuiu, o quanto você ainda pode contribuir, e tomara que a cidade prossiga sendo Duas Coroas por muito tempo ainda, tá?
eu tenho certeza que vai ter muita pessoa de lá assistindo, tá? Então, só para deixar claro, é brincadeira, tá? O nome da cidade não. Eu é capaz de fazer, bem capaz, né? Que é mudar o nome da cidade, mas é uma brincadeirinha, e olha a razão, é interessante, não é por causa de pessoas velhas, solteironas, que é a coroa. É uma araucária com 3 copas. Tu, como um petropolitano, sabe o que é uma araucária. Aquele pinheiro bonito, frondoso do sul do Paraná, né? Chama Pinheiro do Paraná. Então, lá naquela região, tinha uma araucária com 3 coroas. Então, dali que vem o nome 3 Coroas, tá? Ah, bem. Legal. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.